Amém, irmãos. Boa noite, graça e paz a todos. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vamos ler dos versículos 27 ao 32. Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Diz assim: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pai Santo, aqui está a Tua palavra diante de nós, e é ela, Deus, que queremos ouvir. Temos grande expectativa, Senhor, acerca daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, porque queremos sair daqui alimentados, ó Deus, saciados da Tua palavra, Pai, edificados, ó Deus, porque é o Teu desejo que todo o Teu servo se edifique, se santifique a cada dia mais. Então, ó Deus, eu entrego minha vida nas Tuas mãos para que o Senhor me use de acordo com a Tua vontade, que eu sirva como um instrumento útil nas Tuas mãos, para que a Tua igreja saia daqui hoje edificada, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, orando com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Amados, alguns irmãos que participaram do curso de Doutrinas Básicas vão se lembrar de muitas das partes dessa mensagem, porque, embora seja um curso de Doutrinas Básicas, eu já tenho um ano que eu tenho ministrado esse curso e eu tenho sido muito abençoado, muitíssimo abençoado. E quando nós estudamos sobre o arrependimento, essa palavra falou muito ao meu coração, eu aprendi demais. Então eu creio que Deus quer compartilhar isso com todos. E nós vemos aqui nessa passagem que Jesus está passando por uma coletoria, viu Mateus sentado e chamou Mateus: Vem, me segue. E ele foi. E Mateus, mais tarde, ofereceu um banquete à sua casa. E estavam ali, além dos discípulos, Jesus, muitos outros publicanos. E os fariseus, como nós lemos aqui, viram aquela cena e murmuraram, pensaram: o que esses homens fazem no meio de publicanos e pecadores? Porque para eles isso era estranho, era impensável um fariseu se ajuntar com pecadores. Aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, eu não vim para chamar justos, os sãos não precisam de médico. Então você para pensar, qual é a utilidade de um médico no meio de um monte de gente sadia? Todos atletas, com o IMC, né, o IMC, índice de massa corporal certinho, pressão arterial, glicose, tudo certo, todo mundo com a mais perfeita saúde, e vários médicos no meio dessas pessoas. Que utilidade teria? Nenhuma. Agora, um médico no meio de uma emergência de um hospital, no meio de várias pessoas precisando de atendimento, o médico é muito útil. Então é lá que ele tem que estar. Jesus diz para eles: olha, eu tenho que estar no meio dos que precisam, no meio dos que precisam ser chamados ao arrependimento. Eu não vim para os sãos, mas vim para chamar os pecadores ao arrependimento. E pensando nessa passagem, nisso que Jesus disse aos fariseus, eu penso que, diferentemente do que hoje nós temos visto por aí, o foco que era o de Jesus, chamar ao arrependimento, não é mais o foco de hoje em muitas igrejas. Lamentavelmente, isso não é mais o objetivo. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes.
E hoje as igrejas, elas não têm muita intenção de curar, elas têm intenção de manter o cara doente, um zumbi, um morto-vivo, um cara que acha que está vivo, mas na verdade está morto. O interesse é manter esse doente, mas fazendo com que ele pense que ele tem que alcançar vitórias, que ele tem que atingir os seus objetivos, ser próspero, e isso e aquilo outro. Mas nós vimos aqui que o foco de Jesus não era esse. O foco de Jesus era pregar o arrependimento. E essa já era a mensagem de João Batista. Veja um pouco antes aí, no capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Lucas 3, do 3 ao 7. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, ele, João Batista, filho de Zacarias, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então nós vimos que já era o objetivo antes de Jesus. João Batista veio, como diz a palavra, veio para endireitar o caminho, preparar o caminho, e ele já pregava a remissão, o arrependimento para a remissão dos pecados. E veja em que tom João Batista fazia isso. Ele não tinha preocupação alguma se ele ia agradar ou não. Ele não tinha preocupação se ia ter muita gente, se ele ia ser popular. Ele não tinha essa preocupação. Muito pelo contrário. Ele diz aqui no versículo 7, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O tratamento dele era esse. Então, amados, vendo isso, eu percebo que a mensagem não era para fazer afago em ninguém. A mensagem não era para fazer com que a pessoa se sentisse bem, pecadora, doente, mas que trouxesse um alívio, trouxesse um afago. As pessoas gostam de ser afagadas, gostam de ir para o culto se sentir bem, de ter um arrepio, de ter aquela sensação, né? O pastor Maurício diz isso aqui diversas vezes: olha, eu não espero que você se sinta bem, eu espero que Deus se sinta bem, porque o culto é para Ele. Mas as pessoas gostam de um afago. Só que naquela época, irmão, não havia preocupação de fazer afago em ninguém. Havia preocupação, sim, de mostrar que a pessoa precisava se arrepender para ter a remissão dos seus pecados. Então, você vai me perdoar a franqueza, eu acho que o ser humano, diante da palavra, ao invés de um afago, ele precisa de um bom bofetão. Você me perdoa a expressão. Mas, por que isso? Porque as pessoas hoje em dia estão meio que fora de si. Meio que... Você já deve ter visto em filmes de ação, normalmente é a mocinha, né? Normalmente são meio machistas os filmes, né? Quando a mocinha está meio fora de si, apavorada, aí o mocinho tenta acalmar, o que ele faz? Dá um tapa nela, dá um bofetão nela, para ela sair da histeria e voltar para a realidade. Presta atenção, volta para a realidade. Nunca é a mocinha que bate no mocinho, né? Mas tudo bem, é sempre ela quem apanha. Então eu acho que o ser humano, ele precisa, na verdade, para se enxergar, que era o que João Batista queria mostrar, era dar um tapa na cara, dar um bofetão, para que a pessoa venha para a realidade e veja, perceba qual a sua real situação. Então, o objetivo desse bofetão era para provocar conversão. Veja em Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2, versículo 38. Diz assim: respondeu-lhes Pedro:
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ainda no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Nós vemos aqui no capítulo 2, que é na ocasião de Pentecostes, Pedro prega para aquela multidão e dá a eles um tapa na cara, diz: olha, vocês, diz no versículo 22, varões israelitas, atendeis a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Então Pedro dá um bofetão na população que está ali vendo. Vocês mataram, vocês crucificaram ele. E no capítulo 3, quando Pedro e João restauram o coxo de nascença, Pedro também diz a eles: olha, no versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessartes, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ele diz: olha, vocês traíram, negaram perante Pilatos, quando ele já havia decidido soltá-lo. E vocês escolheram o homicida e preferiram que Jesus fosse crucificado. Foram vocês. Deu outro tapa na cara deles. Nada de fazer afago com a multidão. Olha, restauramos um coxo de nascença. Olha, você pode ter sua vida restaurada. Olha, venha conosco, venha ouvir. Nada disso. Um bofetão. E qual foi a consequência dos bofetões? Arrependimento. Em Atos 2, 3.000 pessoas. Em Atos 3, quase 5.000 homens. Então, você pode encarar como dessa maneira. Pedro fez assim, ó. Pá, pá. Por um lado, 3.000. Para o outro lado, 5.000. 2 bofetões, 8.000 pessoas. Surtiu efeito? Surtiu muito efeito. Se Pedro tivesse feito um discursinho, era bem ao estilo de Pedro, né? E até lembra também um pouco do estilo do pastor Maurício, né? Ele gosta um pouco desse estilo de dar aquele solavanco na palavra. Se Pedro tivesse uma outra postura, mais manso, talvez não houvesse o arrependimento e talvez não houvesse a conversão dessas 8.000 pessoas. Então, o ser humano precisa de uma chacoalhada da palavra de Deus. Precisa que seja dado um tapa na cara, como Natan fez com Davi. Davi também lá todo: quem é esse cara? Quem é esse cara que eu vou mandar pegar ele, vou fazer acontecer? E Natan dá uma bofetada em Davi e fala assim: foi você. Você é esse safado. Quando Davi leva o tapa, ele cai em si e fala: tem razão, fui eu. Porque se ele não tivesse falado, talvez ele não tivesse percebido isso. Então, o ser humano, invariavelmente, para cair na realidade, ele precisa de uma chacoalhada, de um tapa na cara, de um bofetão. E se não há outra maneira, irmãos, vejam o que diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hoje não tem jeito, você vai ter que abrir a Bíblia porque não houve tempo de fazer o PPT, tá? Hoje você vai ter que exercitar. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia diz que a palavra é mais cortante do que espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir. Então você imagina uma lâmina afiada te cortando, penetrando, uma agulha que entra em você, você sentindo que está entrando e você está acordando, você está percebendo, você está caindo na realidade.
É isso o que a palavra tem que fazer. Não há outra maneira de produzir arrependimento. Não tem outra maneira da pessoa se converter se não houver esse choque de realidade. E arrependimento, no hebraico, a palavra usada no hebraico para denotar o arrependimento, ela tinha o sentido de giro ou retorno. Ou seja, o povo estava saindo do caminho de Deus e esse arrependimento significava um giro, um retorno para o caminho de Deus. E no grego, essa palavra significava mudança de mente, de uma radical transformação de pensamento, atitude, propósito e direção. Então isso é o que o arrependimento produz. É uma mudança radical, total, no seu pensamento, na sua atitude, na sua direção, no seu propósito. E não há outra maneira de produzir isso. Comigo foi assim, imagino que com todos aqui tenha sido assim também. Quando você se converteu, você tomou aquele choque, houve aquele tapa e você caiu em si. Então você surtiu esse efeito em você, essa mudança na sua mente, tá? E se nós tivéssemos que ver um exemplo de como é esse processo, como é o arrependimento e as suas consequências, um dos exemplos que eu gosto muito está lá no livro de 2 Reis, capítulo 22, segundo livro de Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 10. Segundo livro de Reis, capítulo 22, do 1 ao 10, diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos do que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e lhe deu o relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Veja então o que aconteceu. Josias manda esse homem, o escrivão Safã, ao sumo sacerdote, dizendo: Olha, você vai lá e conta o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, que os guardas ajuntaram do povo, e dá nas mãos do que dirigem a obra. Tem lá o cara que dirige a obra, tem os pedreiros, tem os carpinteiros, edificadores, paga esse pessoal que está fazendo a obra, dá dinheiro para eles comprarem material, faz isso. E ele foi lá, fez como mandou o rei, e o sumo sacerdote Ilquias volta ao escrivão Safã e diz: Olha, eu achei o livro da lei na casa do Senhor. Aí Ilquias volta, o escrivão Safã volta para ter com o rei, para lhe dar o relatório, e diz: Olha, rei, fiz o que você mandou, entreguei o dinheiro para pagassem o pessoal, para comprassem o material, e mais, ele achou um livro e leu esse livro diante do rei. É aí que começa a história. Veja o que diz o versículo 11 ao 13. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes,
ordenou o rei a Euquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. É aí que começa a história. Esse é o primeiro passo, é o bofetão. Quando o rei ouve as palavras do livro, ele rasga as suas vestes. Rasgar as vestes naquela época era uma demonstração exterior de uma tristeza tremenda, de um estado emocional de profunda tristeza. Então o rei rasgou as suas vestes, demonstrando isso, e diz a eles: olha, vão e consultem o Senhor por mim, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Nós vimos que Josias começou a reinar com 8 anos de idade, e isso aconteceu no 18º ano do seu reinado. Dos 8 aos 26, levaram 18 anos para Josias levar esse bofetão. E quando ele leva, quando nós vimos aqui, tendo o rei ouvido as palavras do livro. Alguns dizem que era o livro de Deuteronômio, ou ainda parte das Escrituras, como o Levítico, ou até Deuteronômio também, ou todo o Pentateuco, não importa. O que importa é que ele ouviu as palavras do livro da lei. E quando ele ouviu, isso surtiu um efeito nele tão grande, que foi como se ele tivesse levado um tapa na cara, caído na realidade. Meu Deus, eu não estou fazendo nada do que esse livro está dizendo. Olha, corre e consultem o Senhor por mim, porque é grande o furor dele contra nós, porque nós não temos feito, nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro. Então, irmãos, o que o bofetão tem que surtir nas pessoas é esse rasgar de vestes. Mas veja o que diz em Joel, capítulo 2, versículo 13. Hoje você vai ter que abrir. Ache Joel. Joel 2, versículo 13. Joel 2,13 diz assim: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, o que Deus espera não é que as pessoas na igreja saiam rasgando as suas vestes, fiquem peladas aqui dentro do templo. Não é isso que Deus quer. Porque um princípio eterno de Deus é que antes de qualquer coisa que você dê a Ele, dízimo, oração, serviço, seja lá o que for, primeiro Ele olha o seu coração. Ele quer o seu coração em primeiro lugar. Então o rei tomou aquela atitude de rasgar as suas vestes, mas ele tinha rasgado o seu coração. E é isso que a palavra pede, é isso que Deus pede do homem, que ele rasgue o seu coração e se converta, porque Deus é misericordioso e compassivo, e etc, etc. Então, isso é que o bofetão tem que surtir nas pessoas. É porque aí sim eu enxergo a minha real situação. Eu venho para a realidade. Então, esse é o primeiro passo que o arrependimento produz. Voltando lá ao segundo livro de Reis, no capítulo 22, vamos ao segundo passo. Segundo livro de Reis, capítulo 22, agora do 14 ao 20. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram:
ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgastes as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Veja o segundo passo, o que acontece. Então, o rei pede para que consultassem o Senhor. Naquela época, se consultava o Senhor através de um profeta. Aqui nós temos um dos poucos exemplos bíblicos de que se consultou uma profetisa, uma mulher. Há profetisas aqui entre nós hoje? Não? Que pena. Mas há provas de que Deus usa mulheres. Eu espero que as mulheres sejam usadas por Deus, que sejam profetisas, que falem a palavra do Senhor. E, nesse caso, a profetisa Ulda, ela diz: olha, vocês vão falar assim, assim, para o homem que vocês mandaram me consultar. Eu vi que você leu as palavras e eu vi que você se humilhou perante mim. Diz aqui: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os teus moradores. Então, Deus vê, antes de rasgar as vestes externamente, que houve o rasgar do coração. Ele diz que o coração dele se enterneceu. Deus viu e não vai livrar os outros que praticaram as abominações, mas ele, por ter se rendido, por ter se arrependido, a palavra de Deus diz: eu te reunirei a teus pais, em paz a tua sepultura. Então, o segundo passo é que Deus me traz paz. Quando eu tomo o bofetão e me arrependo e me converto, imediatamente me traz a paz. Porque Deus vê o meu rasgar do coração e imediatamente eu percebo que o mundo não será poupado, mas eu não vou ver a condenação. Eu não serei condenado. Os que não creram já estão julgados, porque não creram. Mas nós, entretanto, não seremos lançados na condenação como os demais. Nós teremos lugar, habitação junto ao Pai. Então nós imediatamente percebemos que temos paz. E foi o que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo. Então imediatamente, o segundo passo, pelo que nós lemos aqui, é que me traz paz. Qual seria o terceiro passo? No capítulo 23, do 1 ao 3. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Terceiro passo:
eu faço uma aliança com o Senhor. O rei reúne todos da cidade, todos os homens, moradores, sacerdotes, profetas, desde as crianças até os maiores, todos eles, e lê diante deles todas as palavras da lei. E o rei se põe em pé então e faz uma proposta: que façam todos uma aliança com o Senhor para guardarem os seus mandamentos, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas. Segundo passo, eu faço uma aliança e me comprometo, por ter me rendido a Ele, perceber que agora eu tenho paz, que eu não verei a condenação. Então eu faço uma aliança, porque eu sigo, eu guardo os seus mandamentos, os seus testemunhos, de todo o coração, cumprindo as palavras da aliança. Porque não adianta, amados, tomar o bofetão, sentir paz e não fazer isso. Não obedecer, não cumprir, não seguir, não guardar, não adianta. Tem que seguir esses passos. Então o rei propõe e o povo todo concorda com essa aliança. Diz aqui, o povo anuiu a esta aliança. Então eu percebo que eu faço uma aliança com o Senhor. E nós, hoje, fazemos parte de uma superior aliança com Jesus. Veja Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 27 e 28. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Hebreus 9, do versículo 11 ao 15. Hebreus 9, do 11 ao 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então diz aqui que se na antiga aliança o sangue de bodes e de touros e de a cinza de uma novilha, aspergidos, purificavam e santificavam a carne, muito mais o sangue de Cristo, que a si mesmo se ofereceu, purificará a nossa consciência das obras mortas. E segundo aos Coríntios, capítulo 3, segundo aos Coríntios 3, do 4 ao 6. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu tenho que entender que eu faço parte de uma aliança com o sangue de Cristo, que eu sou ministro dessa nova aliança, que temos uma aliança uns com os outros, porque se todos nós estamos debaixo do mesmo sangue, nós temos uma aliança entre nós. Você imagina? Eu tenho apenas um tipo de sangue, um O positivo. Você imagina se o meu corpo resolvesse, do lado esquerdo, falar assim: eu não quero aliança com esse O positivo.
Eu quero uma aliança com um A negativo. Não tem como, irmão. Você só tem um sangue. O seu é A, ou AB, ou B, ou O, não importa. Mas o seu corpo todo é de um sangue só. Há um sangue só correndo pelas suas veias. E nós fazemos parte de um único corpo, debaixo do sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. Então, o terceiro passo do arrependimento, eu faço uma aliança com o Senhor para seguir, servir, guardar os seus mandamentos, colocar em prática e percebo que eu tenho uma aliança com outros também. Quarto passo, voltando lá, segundo livro de Reis, estamos acabando. Capítulo 23, do 4 ao 20, eu não vou ler todo, vou ler algumas partes, mas você veja qual é o próximo passo. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também aos que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Tirou da casa do Senhor o poste ídolo, derribou casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, profanou a Tofete que está nos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Enfim, ele fez, você vai ler depois até o versículo 20, que ele fez uma verdadeira faxina. O quarto passo, depois que eu passo pelos outros três, já que eu faço uma aliança com o Senhor e me proponho a seguir os seus mandamentos conforme está, eu percebo que na minha vida há coisas que não são da vontade do Senhor. Então o que eu faço? Faço como o rei Josias fez, faço uma faxina na minha vida. Então, se eu mentia, eu não posso mentir mais. Se eu adulterava, eu não posso adulterar mais. Se eu roubava, eu não posso roubar mais. Se eu me drogava, eu não posso me drogar mais. Eu faço uma faxina. Tudo que era lixo na minha vida, que ia contra a vontade de Deus, eu jogo fora, como Josias fez. Taco fora, taco para longe, taco fogo, esmiuço, esmigalho, derrubo pelo chão, eu tiro da minha vida. Esse passo tem que fazer parte. Tem que fazer parte do processo do arrependimento, das consequências do arrependimento, como nós lemos lá na passagem de João Batista, do 3 ao 7, no 8 ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não adianta você dizer que passou pelas 3 etapas e não produzir frutos de arrependimento. Não adianta você continuar levando a sua vidinha medíocre de vícios e de coisas que não agradam ao Senhor, dizendo que você faz parte da aliança. Não tem como. Você tem que fazer como Josias fez. Jogar fora tudo da sua vida que não faz parte de Deus. Muda a minha vida. Como nós vimos, o arrependimento no grego era uma mudança de mente, de uma radical transformação de pensamento, atitude, propósito, direção. Mudo tudo na minha vida. E as pessoas percebem isso em você. Percebem uma mudança no seu comportamento. Então, eu faço uma faxina, mudo minha vida, deixo de fazer o que não agrada a Deus. E aí? Qual o último passo? No 21 ou 25. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei
que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Então, já que eu deixo de fazer o que não agrada a Deus, passo a fazer o que agrada a Deus. Diz aqui que foi celebrado a Páscoa ao Senhor como nunca foi celebrada, nem antes e nem depois. E ele aboliu médiuns, feiticeiros, ídolos do lar, ídolos em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei. É necessário que você faça isso também. É necessário abolir da sua vida todos esses feitiços, todas essas coisas que te prendem ao mundo, à vida mundana que você tinha antes da conversão. É preciso que você jogue tudo isso fora e que você faça a vontade de Deus, passe a fazer a vontade de Deus como nunca você fez antes, e talvez até como nunca nenhum outro tenha feito. Esse é o nosso alvo, servir a Deus sempre, cada vez mais e cada vez melhor. Então, é necessário passar por esses passos, é necessário passar por essas etapas. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus cumpra esses efeitos em nossa vida. É preciso que o homem, para que ele seja salvo, é preciso que ele caia em si, que ele tome esse bofetão, que ele volte à realidade, que ele faça uma aliança, que ele sinta a paz que Deus traz, que ele tire da sua vida tudo que não agrada a Deus e que ele passe a fazer, como fez o rei Josias, tudo que está no livro da lei. Naquele episódio, o rei Josias manda consultar uma profetisa. Hoje, meu irmão, você não precisa mais fazer isso. Você não precisa mais consultar um profeta para saber o que Deus quer de você. Está aqui. Todas as semanas, 3 ou 4 vezes por semana, Deus diz a todos nós o que fazer. Diz a todos nós, nos ensina. É lógico que os passos 4 e 5 precisam ser uma rotina na nossa vida, inclusive, na minha, na sua, pastor Paulo, pastor Alexandre, pastor Maurício, de todos, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até que o dia seja perfeito. O nosso processo de santificação é diário. Então pode ser que na sua vida, mesmo depois de convertido, ainda faça parte do seu dia a dia, dos seus costumes, algo que não agrada a Deus. E que você seja tocado, que você perceba que aquilo que você está fazendo não agrada a Deus. Então joga fora, queima, derruba e passa a fazer a vontade de Deus. A Bíblia narra que não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse como ele, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. É preciso que nós nos espelhemos no exemplo do rei Josias. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Vamos orar. Amado, eu não sei se você identificou na sua vida, se você percebe que algo na sua vida, tem algo que você tem notado hoje, que o Espírito Santo tem te incomodado. Olha, isso não é da vontade de Deus, eu preciso largar isso, eu preciso colocar isso fora da minha vida, essa prática, eu preciso extirpar isso da minha vida, porque não é do agrado de Deus, você sabe disso, e que você precisa mudar. Se você percebeu isso hoje, se você sentiu que Deus falou com você, vem orar aqui junto comigo, porque eu percebo, não posso dizer que diariamente, mas frequentemente eu percebo alguns ajustes que Deus quer fazer na minha vida. Assim, olha, o procedimento correto não é esse, muda, faça desse jeito, minha vontade é essa. Você sabe porque eu falei com você, você sentiu o incômodo do Espírito Santo, então coloca do lado de fora da sua vida, joga fora, queima, derruba, esmigalha, esmiuça, tira isso da sua vida. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nosso Deus bendito, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, porque Deus, o Senhor tem ensinado muito a todos nós, através da tua palavra, Deus, que é pregada aqui.
por quem quer que seja, ó Deus, nos dando direção, nos dando ensino, nos mostrando o caminho que devemos seguir, fazendo ajustes na nossa vida, nos mostrando o caminho que devemos seguir, a forma como o Senhor quer que façamos. Meu Deus, nos incomoda, Pai, nos mostra, porque queremos Te servir a cada dia melhor, como Josias fez. Queremos, ó Deus, ser exemplos, queremos que as pessoas nos vejam como cristãos fiéis, porque assim como o rei tinha importância no seu comportamento com todo o povo, nós também temos diante dos demais. Os ímpios, por exemplo, ó Deus, têm que ver em nós uma conduta correta, temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Então nos ajuda, Deus, a fazer esses ajustes necessários na nossa vida, a tirar, ó Pai, essas práticas que não Te agradam, ó Deus, seja lá quais forem na vida de cada um, para que haja, ó Deus, crescimento, para que haja edificação, tudo para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Nós Te pedimos e Te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos louvar. Senhor, eu quero mais Te conhecer. Senhor, eu quero mais Te entender. A Tua face eu quero contemplar, ouvir Tua voz e Te obedecer. Senhor, eu quero mais Te conhecer. Senhor, eu quero mais Te entender. Na Tua face eu quero contemplar, ouvir Tua voz e Te obedecer. Adore ao Senhor, querido. Adore de todo o teu coração. Adore a Ele. Senhor, eu quero mais Te conhecer. Senhor, eu quero mais Te entender. A Tua face eu quero contemplar, ouvir Tua voz, Te obedecer. Abra os meus olhos com a Tua luz, toca o meu coração com Teu amor, dá-me entendimento da Tua palavra, Espírito
vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. 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 Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Você pode aplaudir o Senhor. Glória ao nome do Senhor.